E dando prosseguimento ao nosso estudo de gramática livre do contexto, hoje a gente vai aprender como é que a gente projeta alguns tipos de gramática. Ok? Então, primeira coisa é o seguinte, se você tem que uma gramática livre do contexto é a união, é a concatenação ou estrela, ou seja, você está querendo aplicar alguma operação regular aqui, de outras linguagens livres do contexto, ou seja, como é que você cria uma linguagem livre lá do contexto a partir de outras duas linguagens livres do contexto. Então aqui é aquela ideia lá de estar fechado sob as operações regulares, tudo bem? Então se você tem que duas linguagens são livres do contexto, então você tem que a união delas também vai ser livre do contexto, você tem que a concatenação delas também vai ser livre do contexto, e que a operação estrela de uma delas duas também vai ser livre do contexto. Então como é que a gente faz isso aqui? Aqui é bem simples, tá? Então vamos colocar aqui um exemplo. Então suponha que você tem um A, ele é igual a essa linguagem aqui, tá? Que a gente conhece bem ela, tá? Aí se eu inverter o 0 pelo 1, aí eu vou ter o B, tudo bem? Então aqui eu tenho a linguagem A e o B. O A eu sei que ele é uma linguagem livre do contexto, por quê? Porque eu sei que tem essa gramática aqui, né? Tipo, o SA, ele vai para o 0, SA, 1 ou epsilon, tudo bem? Então aqui você vê que você pode colocar quantos zeros e uns você quiser nesse caso aqui. Os zeros primeiro, depois os uns, tá? E em mesma quantidade, porque para cada zero que você coloca, você bota um 1 também. Tudo bem? Então, o B aqui é a mesma coisa, só que a diferença é que você vai colocar, você vai inverter, né? Você vai botar um 1 e depois o 0. Aqui no caso eu estou colocando o SB. Então, o SB, uma regra dele vai ser ir para o 1 SB0, e a outra regra vai ser simplesmente ir lá para o epsilon. Aí como é que eu mostro aqui, né? Como é que eu vou mostrar que o A união B vai ser uma gramática livre do contexto também, tá? Eu acabei botando aqui sem querer, mas simplesmente é o quê? Eu vou criar uma variável inicial, tudo bem? E essa variável inicial ela vai para o que seria ou para a inicial do A, tudo bem? Ou vai para a inicial do B, ou seja, eu vou criar duas regras aqui, tá? Então, o S, que é a minha variável inicial aqui dessa gramática que vai gerar o A união B, eu vou colocar indo pro SA ou pro SB, tudo bem? Que é o inicial de cada uma. Depois você simplesmente copia e cola as regras lá para o A e para o B, tudo bem? Então, copia e cola a regra para o A, do A, e depois você copia e cola a do B. Então, aqui você tem a geração do A união B. Então, em outras palavras, como é que você faz? Pega uma variável inicial, bota para ela ser ir para variável que seria inicial lá da tua gramática que tem um A. Aí depois tu cria outra regra também para indo lá para inicial que seria do B. Aí tu copia e cola simplesmente as gramáticas do A e do B, tá? Agora como é que você faz o da concatenação? Então pausa o vídeo aí e pensa um pouquinho como é que faz o da concatenação, tá? Então dado que você parou o vídeo, né, e que você pensou, né, a gente vai fazer aqui agora. Ora, professor, é muito simples, né? Já que você colocou aqui essa barra aqui para ser o do ou, né, que seria o da união, para ter um concatenado com o outro, basta você tirar esse ou aqui e botar um concatenado com o outro, ou seja, seria o SA concatenado com SB. Então, basicamente, copia e cola isso aqui, só trocando essa parte aí. Então, lá no começo eu vou ter que o S ele vai do SA concatenado com SB, e copia e cola as regras lá do A e depois do B, tá? Porque quando você faz isso aqui,
você está pegando todas as cadeias que podem partir lá do SA, que são esses camaradas aqui, também, que são todos os gerados possíveis lá do SA, que é exatamente o meu conjunto A, e o mesmo lá depois para o B, tudo bem? Então aqui você fez a concatenação. Agora, como é que você faz o estrela? Bem, como é que você faz a operação estrela aqui em cima do conjunto A? Lembrando que a estrela a gente tem um epsilon, tá? Aqui no A, ó, eu tenho o epsilon, tudo bem? Eu tenho o epsilon, eu tenho como chegar no epsilon, mas se o A aqui fosse um exemplo que não tivesse epsilon, eu tenho que tomar esse cuidado lá no meu A estrela, tudo bem? Então, pegando aqui a ideia do A estrela, o que é o A estrela? Ele é todas as concatenações possíveis que eu posso ter lá dentro do A, tudo bem? Então, eu vou ter que bolar um jeito, né, de simular isso, né? Como é que eu faço isso? Ora, você faz assim, você repete o S quantas vezes você quiser, e esse S eu vou depois colocar cada um para trocar por um possível cara que está no A, tudo bem? Por algum possível cadeia que está no A, que eu sei que é gerada pelo SA. Então, basta eu trocar esse meu S, cada um desses S aí que eu colocar quantas vezes eu quiser. Aí depois eu vou trocar cada um por SA e ele vai fazer a parte dele quando eu colocar as regras lá da gramática do A. Então, simplesmente, eu vou colocar agora cada S indo para o SA e depois repito todas as regras que tem lá na gramática do A. Tudo bem? Então, só atenção especial aqui, o epsilon também. Tudo bem? Porque tem que ter. Enfim, então é isso aqui. Então aqui a gente vê que é mais simples ainda, né? Você mostrar o fecho sobre as operações regulares. Então, mas eu disse também que uma gramática, né, livre do contexto, ela é mais potente do que um autômato, tudo bem? Então, se ela é mais potente que um autômato, então ela reconhece tudo que um autômato reconhece e mais alguma coisa, né? Aqui a gente já deu esse simples exemplo aqui, né, de que ela reconhece esse conjunto A aqui, né, que a gente viu que um autômato ele não consegue aceitar, tudo bem? Não existe nenhum autômato nem infinito determinístico e nem não determinístico, tudo bem? Que vá aceitar essa linguagem aqui. A gramática, ela aceita, tá aqui, ó. Aliás, ela gera, né? Ela gera, então tá aqui, ela consegue gerar. Agora, para mostrar que ela é melhor do que o autômato, eu tenho que mostrar também que qualquer gramática não, desculpe. Qualquer linguagem que um autômato aceite, eu tenho que mostrar que ela consegue gerar também, tudo bem? Então, ela consegue gerar todas as linguagens que um autômato consegue aceitar e mais outras também ela consegue gerar que um autômato não consegue aceitar. Então, vamos ver como é que a gente faz isso aqui, tudo bem? De você pegar um autômato e chegar em uma gramática que vai gerar a linguagem aceita por aquele autômato. Então, aqui como é que eu faço para sair de uma AFD e chegar até em uma gramática livre do contexto? Tudo bem? Como é que eu faço? Então, suponha que você tenha esse AFD aqui. Aí, partindo dele, você vai construir a sua gramática, tudo bem? Então, a minha gramática ela tem que ter variáveis, tá? Então, aqui eu vou basicamente simular os estados sendo as minhas variáveis. Então, eu vou criar uma variável que eu estou chamando de Qzão I, tudo bem? De Q maiúsculo I, para cada Qzinho I, que é um estado lá do meu autômato, tudo bem? Que é lá do meu Q. Esse Qzinho I pertence ao Qzão, que é o conjunto de estados do meu autômato. Pronto, agora eu tenho que simular as minhas transições, tudo bem? Como é que eu vou simular uma transição? Eu posso simular dessa forma aqui, tudo bem? Eu vou criar uma regra desse tipo aqui. Isso aqui seria equivalente ao quê?
eu tá lá no estado QI, para chegar até no QJ, eu posso chegar até o QJ lendo um A, tudo bem? Então, isso aqui seria uma simulação lá de uma transição que eu tenho lá no meu autômato. Então, eu vou criar isso aqui para cada transição que seja desse tipo aqui, tudo bem? Que eu vá do meu Qzinho I, aí eu leio o A e chego no meu Qzinho J. Então que considerar também os que aceitam, ou seja, quando eu chego até o estado de aceitação, tudo bem? Porque lá no autômato eu estou lendo, aí eu paro, não foi? Assim, eu vou lendo, aí eu vou parar. Aí onde eu parar, qual estado eu vou parar, é que eu vou falar se aceita ou não. Aqui no caso a gente não tem isso, né? A gente vai gerando, e como é que a gente pode parar? A gente pode parar simplesmente utilizando transição epsilon, tudo bem? Então eu vou simular uma regra com transição epsilon, ou seja, o meu Qzinho, o meu Qzão I, ele vai para epsilon quando o meu QI ele pertencer a o F, tudo bem? Que é o meu conjunto de estados que aceitam. Okay? Só troquei aqui porque eu tinha colocado Q maiúsculo, tá? É Qzinho, tá? Então, para cada estado de aceitação, eu vou colocar também uma regra que vai ser do Qzão I, tá? Para epsilon, ok? E por fim, eu tenho que começar de um ponto, né? Lá no meu FD eu tenho o Q0, tudo bem? E lá na minha gramática eu tenho que ter também uma variável inicial. E é óbvio aqui que é claro que vai ser o Qzão 0, tudo bem? Aqui eu criei todas as minhas variáveis possíveis e aqui dentro, claro, tá o Qzinho 0 também. Então, aqui quem vai ser a minha variável inicial lá da minha gramática vai ser o Q0, ok? Então, fazendo isso aqui, a gente vê que qualquer autômato que a gente pegue, né, a gente consegue chegar em uma gramática livre do contexto, ok? Então, só que a gente consegue perceber também o conjunto, né, que a gente tem de linguagem livre do contexto, que são as linguagens que um autômato aceita, tudo bem? A gente consegue perceber que esse conjunto aqui está dentro da linguagem livre do contexto, tá? Por que dentro, né? Porque eu sei que aqui, ó, que está fora do LR, né? Eu sei que tem aquele conjuntozinho lá que é o do 0n1n, tudo bem? Então, esse conjunto aqui dessa linguagem, ele está fora do LR, mas usando essa transformação aqui, né, a gente pode concluir que uma linguagem livre do contexto ela está dentro do conjunto de linguagens. Aliás, a linguagem regular, as linguagens regulares, elas estão, esse conjunto dessas linguagens está dentro do conjunto de linguagens livres do contexto. Outra coisa que linguagem livre do contexto também é bem interessante é para a gente fazer contagem entre dois termos, né? Tipo, se você tem dois caras e você quer ter a mesma quantidade, a gente vê que é fácil fazer aqui, né? Então, vamos ver isso aqui com um exemplo aqui, tá? Então, ó, aqui se você quer contar, né, vamos dizer, um certo U, para ser o mesmo número de vez, né, como é que você faz? Você simplesmente cria uma regra desse tipo aqui, né? O R ele vai para o URW. Então, claro que os U's vão ficar perto do que os W's, né? Mas isso aqui é uma forma de você ter sempre a mesma quantidade de U's e W. Então, como exemplo aqui, a gente já fez essa gramática aqui antes, né? Então, que o U seria simplesmente o 0 e o V seria simplesmente o 1. Também aqui, para fechar, é o seguinte,
Linguagem livre do contexto, a gente percebe que ela funciona também muito bem quando a gente quer alguma estrutura que seja recursiva, né? Então, isso aqui bola alguma recursão, né? Isso aqui é bem interessante, tá? Tipo, expressões aritméticas, né? E tal, como a gente já viu lá, termo, fator, expressão, né? Então a gente tem essa coisa aqui legal também nas linguagens livres do contexto, né? Agora vamos ver ambiguidade, né? Quando uma gramática ela é ambígua.